começar a se preparar, e a página é de número 166, que tem como título Sigamo-lo. E são palavras de Jesus do Evangelho de João, que diz o seguinte: aquele que me segue não andará em trevas. Emmanuel comenta: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Meus amigos, vamos então passar a nossa prece, agradecendo inicialmente, acima de tudo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, ao nosso Pai Celeste, de infinita bondade, justiça, amor e perfeição, a quem só podemos agradecer, podermos participar, testemunhar e crescer dentro da sua criação. Obrigado, Pai. Bendito sejas eternamente. Queremos agradecer ao nosso doce e muito amado Mestre Jesus por tanto carinho, por tanto desvelo, por tanta presença, por tanto sacrifício, por tanto amor para com todos nós. Obrigado, Senhor. Agradecemos a tua presença constante de todos os dias. Abrimos nosso coração para ti. Pedimos a ti, Senhor, que nos abençoe a todos aqui presentes nessa reunião, onde todos estão irmanados em um só coração. Pedimos que abençoe todos aqueles que estão em nossas mentes, em nossos corações. Pedimos que abençoe toda a humanidade terrestre. Pedimos especialmente na noite de hoje pelo nosso irmão Pedro Vieira, que mais uma vez vem à nossa casa com muito carinho trazer o resultado do seu estudo, da sua vivência e do seu conhecimento prévio. Abençoa-nos a todos, doce amado Mestre, fica conosco, agora e sempre, que assim seja. O nosso irmão Pedro Vieira, que eu acredito que todos vocês já conhecem, se eu não me engano, se a minha memória não me falha, ele é originário do Cristófilos, né, ali em Botafogo, e ele nos fala hoje do papel do espírita na regeneração do planeta Terra. Olha só que o assunto é extremamente importante para nós. Pedro, a palavra é sua. E peço a todos que desliguem seus vídeos e áudios para que a gente possa ter a maior banda possível para o Pedro, tá bom? Pedro, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Obrigado outra vez pelo SEACE aí, pelo convite. Né? Eu realmente, a minha casa originária é o Cristófilos, né? Mas hoje eu vi, acho que no Facebook, em algum lugar, falando sobre essa palestra de hoje, eu fiquei muito feliz que embaixo da minha foto, do meu nome, estava escrito assim, expositor do SEACE. Né? Então, já me considero aqui da casa, né? Eu tenho muito carinho pela proposta da casa, pela existência da casa, pela seriedade da casa. Então, é uma meia-verdade, né? Eu sou originário do Cristófilos, a minha casa do coração, onde eu cresci, aprendi muita coisa sobre a doutrina espírita, mas hoje eu também me considero um trabalhador aqui da Casa do SEACE. Hoje o nosso assunto, a gente vai conversar sobre o papel do espírita, né, nesse processo que a gente chama
de regeneração da humanidade, né? O processo do progresso dos mundos, o progresso dos planetas, das sociedades, né? Qual é o papel do espírita frente a esse processo que acontece? Então, acho que vale a pena a gente começar, né, com uma exposição pública, para a gente falar um pouquinho sobre como é que os espíritos categorizaram para Kardec os mundos, os graus, as elevações dos mundos, né? E aí nós estamos falando da elevação dos espíritos encarnados nesses mundos, não necessariamente do mundo no sentido material, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec reúne essas informações dos espíritos de uma maneira didática e nos mostra que nós temos, grosso modo, 5 tipos ou escalas de mundos ou de planetas. São elas: os mundos primitivos, que, segundo Kardec, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. São mundos que já conseguem receber a alma humana, ou seja, já passaram pelos processos iniciais de formação da vida, de um processo de evolução pela seleção natural, até que um corpo pudesse ter maturidade suficiente para receber um espírito e não um princípio inteligente de um animal, uma planta somente, ou às vezes um fungo, ou uma ameba, ou qualquer outra forma de vida ou quase vida, né? Nós estamos falando em mundos que já têm uma maturidade material para receber os espíritos. Entretanto, são espíritos nas suas primeiras encarnações. Vamos lembrar que os espíritos nas suas primeiras encarnações, eles diferem muito pouco dos animais já mais desenvolvidos. Então, se a gente pensar aqui na Terra, a gente pegar um grande símio, por exemplo, e pegar um homem primitivo, a gente vai ter pouca diferença entre um e outro, né? Pouca diferença visível. Existe uma diferença conceitual, que é o espírito já tem a noção da existência de Deus, portanto, ele já tem vida moral. Ele já sabe que tudo que está alinhado com essa noção de existência, ele chama de bem ou chama de certo, e tudo que está desalinhado, ele chama de mal ou ele chama de errado. E isso o distingue qualitativamente dos animais. Mas do ponto de vista físico, do ponto de vista orgânico e do ponto de vista comportamental, são espíritos realmente muito animalizados ainda, que encarnam nesses mundos primitivos. Algo acima deles, a segunda categorização, são os mundos de expiação e provas, onde, segundo Kardec, domina o mal. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que a Terra é um mundo de expiação e provas. Então, hoje, pela definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, na Terra domina o mal. Não é difícil concordar com essa afirmação kardeciana. Se a gente olhar as coisas que acontecem no planeta, é razoável a gente entender que realmente ainda domina o mal. Mas já temos algumas dúvidas, né? Então, aqui ou ali, nós temos uma dúvida ou outra, ou pelo menos vamos dizer assim, estamos melhorando. Ok, domina o mal, mas estamos melhorando. Isso já é um indício de que a Terra ela se prepara para deixar essa categoria de mundos e passar à categoria seguinte, a terceira categoria, que são os mundos de regeneração. Segundo Kardec, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Bom, não é ainda o bem sobrepujando o mal, porque isso aí é no quarto estágio, chamado mundos ditosos, segundo Kardec, mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal, mas existe no mundo de regeneração um equilíbrio entre o bem e o mal e um desejo de progredir na direção do bem, de maneira que as almas que ainda têm que expiar têm nesses mundos um local, não um local hostil,
mas um local em que elas conseguem adquirir novas forças para as batalhas individuais do progresso do espírito. Então temos primitivos, expiação e provas, regeneração e ditosos. E por último, nós temos um que está bem longe da gente ainda, que são os mundos celestes ou mundos divinos. Segundo Kardec, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Ainda não imaginamos o que é isso, mas é bom saber que eles existem e que nós estamos a caminho dele. Então, fazendo essa pequena introdução aí, como o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, das 5 categorias de mundos, primitivos, expiação e provas, regeneração, ditosos e celestes, a gente pode passar a segunda parte da introdução da nossa conversa de hoje, falando sobre o que é o Espiritismo. É claro que, para eu entender o papel do espírita, eu tenho que entender o papel do Espiritismo na humanidade. O que o Espiritismo traz de fundamento, o que ele traz de princípio, o que ele traz de contribuição para um mundo melhor. O Espiritismo é uma alavanca para a melhora do mundo? Ele se propõe a ser. Sim, ele é. A gente vai ver que... Por que eu digo se propõe a ser? Porque ele não é por si. Ele é uma alavanca parada que precisa de alguém para fazê-la andar, para fazê-la funcionar. Então, ele por si não impulsiona, ele é alavanca, mas ele não impulsiona, é necessário alguém que impulsione essa alavanca. E aí a gente vai chegar no papel do espírita. O espiritismo, ele é uma ciência que estuda o espírito. Então, por isso o nome espiritismo, ele é uma ciência que tem por objeto de estudo o espírito. Então, a gente tem a medicina, tem por objeto de estudo o corpo humano. A física, nós temos aí por objeto de estudo os corpos materiais. A gente tem todas as ciências têm o seu objeto de estudo. O objeto de estudo da doutrina espírita ou do espiritismo é o espírito. Ele não o espiritismo não é feito para estudar a matéria, a gente já tem a ciência para isso. O espiritismo também não estuda Deus. Ele fala algumas coisas sobre Deus, ele atesta a existência de Deus, mas ele não entra no detalhe da teologia, porque os espíritos dizem que é um labirinto do qual a gente não conseguiria sair, porque falta ao homem um sentido para entender a Deus. Então, o espiritismo ele se dedica ao estudo do espírito, e é assim no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, que formam aí o dueto da base do espiritismo. E o espírita é aquele que adota as premissas, os valores, os princípios que são trazidos pelo espiritismo como um mecanismo de vida, como uma filosofia de vida. E, segundo a definição kardeciana, é aquele que se dedica também a se melhorar. Mas a se melhorar em quê? A melhorar o corpo, a ir para a academia fazer ginástica, ou a estudar mais a ciência? Não necessariamente. Nós estamos falando que o espiritismo é a ciência do espírito. Então, é aquele que se dedica a ser amanhã um espírito melhor do que ele é hoje. E como é feito isso? Isso é feito através das leis divinas ou naturais, ou chamadas leis de Deus, que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. São 10 leis e vale a pena olhar que elas são o caminho para que o espírita consiga se apropriar do conhecimento espírita ou do espiritismo e transformá-lo em uma melhora para a humanidade. O espiritismo tem por finalidade melhorar a humanidade. E isso é feito através daqueles que utilizam esse conhecimento ético, moral, para se melhorarem. Então, melhorando o ser humano, nós melhoramos o mundo. Dentro do Livro dos Espíritos existe um outro princípio que diz que o espírito não retrograda, ele não anda para trás, ele não involui.
às vezes a gente acha que sim, né? A gente conhece umas pessoas que falam assim, mas fulano era tão bonzinho, agora está fazendo tanta bobagem. O outro Beltrano lá não fazia isso, falava outras coisas e agora parece que eu não o reconheço, né? Isso é possível. A mudança de comportamento é possível. E às vezes a mudança de comportamento pode ser para um comportamento pior. Nós não estamos falando disso. Estamos falando da essência do espírito que, uma vez que aprende alguma coisa, que caminha, que transforma conhecimento intelectual e moral em conquista dele, ele não consegue mais esquecer aquele conhecimento. Então, a gente diz que o espírito evolui e não involui. Então, o que acontece nesses casos? Os casos que a pessoa parece que piora o pensamento dela. Na verdade, aquele espírito não tinha os valores firmados na sua alma de maneira tão pétrea que não pudesse traí-los. Era uma falta de circunstância para esse espírito se mostrar como ele é. A gente diz assim, ouve, né? A ocasião faz o ladrão. Na verdade, a ocasião, ela mostra o ladrão. Ela não faz o ladrão. Porque se a pessoa não é o ladrão, pode ter a ocasião que for, que ele continuará sendo não ladrão. Se aquilo for uma conquista ética dele, ele não vai flexibilizar, ele não tem flexibilidade moral. Aquela conquista dele não revelará um ladrão, porque revelará quem ele é. Agora, a pessoa, imagine que a pessoa nasce numa família que não tem problema nenhum de dinheiro, não tem oportunidade nem motivo para fazer isso, mas é um espírito mais atrasado naquele ponto. Uma vez que surge a oportunidade, esse vício do espírito, essa não conquista do espírito pode se apresentar. E aquele que não era ladrão antes passa a ser ladrão agora, mas na verdade ele sempre foi. Ele não tem como conquista ética do espírito a honestidade em relação aos bens seus e dos outros. Então, a ocasião ela revela o ladrão. Então, se o espírito não retrograda, e a humanidade é o conjunto dos espíritos, e aí eu estou falando dos espíritos encarnados e desencarnados, porque é um trem que vai e vem, né? A humanidade também, do ponto de vista espiritual, a humanidade também não retroage. Aí você vai falar assim, poxa, mas como é que é possível isso? Parece que a humanidade retroage. Poxa, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás era tão melhor. Às vezes dá essa impressão mesmo. Às vezes dá essa impressão mesmo. Se a gente falar de organização social, se a gente falar de índices de violência, por exemplo, mas vamos voltar à definição. Será que que essa aparente tranquilidade ou calma da humanidade ela era resultado de uma conquista desses espíritos? Ou será que essa aparente calma ou tranquilidade da humanidade era, como para o ladrão, uma falta de oportunidade de mostrar quem ele realmente é? Na Gênese, Kardec vai falar um capítulo sobre a geração nova. E lá ele traz uma informação para a gente. O progresso, diz Kardec, é duplo. Ele é lento e rápido ao mesmo tempo. Como é possível isso? Como é possível que o progresso ele seja lento e ele seja rápido ao mesmo tempo? E aí Kardec vai explicar para a gente, não é difícil de entender. O progresso lento é aquele progresso que se vê no dia a dia, né? Ele é o que os historiadores gostam de chamar de evolução. O progresso rápido, em algumas épocas, por algum motivo, existe uma aceleração muito grande de determinados progressos.
E esses aí os historiadores chamam de revolução. Revolução do pensamento, revolução industrial. E você pensando na história da humanidade, existem esses momentos realmente, né? A gente tem ali, um pouco antes da época de Kardec, já desde a época do Iluminismo, a gente tem uma preparação no pensamento filosófico do mundo, que quebra aquela lógica medieval para poder trazer a lógica da liberdade, a lógica da fraternidade. E com isso, a gente consegue ter uma nova organização social. Isso geralmente está vinculado a um progresso material, são as chamadas revoluções industriais. A gente tem revolução das comunicações, revolução da tecnologia, revolução da organização social e também a revolução e a evolução, então o lento e rápido é evolução e revolução do pensamento, né? Então vamos conversar um pouquinho como é o mecanismo disso, como é que isso funciona e para que eu acho fundamental a gente conversar sobre o mecanismo? Porque existem obras ditas mediúnicas, ditas espíritas às vezes, que trazem coisas mais variadas possível. A criatividade das pessoas não tem limite, né? E todo mundo gosta de ser um autor, às vezes, é, reconhecido, ou seja por status, ou porque quer ganhar dinheiro com o livro e tal. Ou seja, entre as obras mediúnicas ou espíritas, há obras seríssimas, seríssimas, sobre esse tema, né? A gente tem diversos livros que foram recebidos, por exemplo, por Chico Xavier, que são fantásticos e tratam sobre a questão do progresso da humanidade, né? Das revoluções do pensamento. E existem também obras que trazem peças de ficção, mágicas, datas estipuladas, movimentos automáticos, como se fosse possível que Deus tivesse falado assim: olha, eu vou dar a vocês ali 10 anos, 20 anos. Não existe isso. Não, o tempo aqui não é o tempo cronológico. Nós não estamos falando de tempo cronológico. Tempo cronológico só existe para quem vive dentro do tempo cronológico, para quem está preso a um planeta que tem uma velocidade de rotação e que tem uma velocidade de translação. Então a gente conta o tempo em dias e anos. Só isso. Só a gente para a gente que faz sentido um tempo cronológico. Para os espíritos, o tempo cronológico não existe. Os espíritos superiores. Para eles existe o que você já fez e o que você tem que fazer. E o caminho para isso chegar. Se vai demorar 1 ano, 10, 100 anos, não é o importante, desde que não haja um travamento do processo evolutivo. Quando há uma intervenção sobre esse ponto. Então, para a gente fugir dessas obras que falam sobre mágicas, datas estipuladas, movimentos automáticos, o que eu chamo muito de fofoca espiritual, a gente precisa voltar um pouco e tentar pensar sobre como funciona esse mecanismo, né? O que é esse mecanismo da evolução da humanidade? Imagine que você tem um rio que precisa fazer ou construir o seu leito. Teve lá um acidente qualquer da natureza, esse rio acabou sendo naturalmente desviado. E ele precisa construir um leito. Obviamente, ele começa andando pelos pontos de menor energia, ele vai desgastando o solo, e tem determinados obstáculos que ele precisa parar, crescer, para conseguir superar aquele obstáculo. Não adianta eu pegar um balde e ficar tentando jogar a água do rio para pular o obstáculo. Aquela pouca água vai pular, mas o rio em si não está pronto para isso. Então é daí que a gente começa a entender por que Kardec diz que o progresso tem que ser duplo. Existe uma parte do progresso que é lenta, ou pelo menos, eu não vou chamar de lenta, mas talvez
mais diária, mais evolutiva, e em determinadas épocas há progressos mais rápidos, porque essa essa humanidade já está madura o suficiente para mudar de patamar, seja de que forma for. Então, quando está pronto, né, você cria as condições, você cria uma massa crítica. Vamos supor que a gente esteja falando aí de energias renováveis, por exemplo. É um assunto que não tem nada a ver com o espiritismo, mas ele segue a mesma lógica. Todo o processo de melhora da humanidade, seja de que área for, segue a mesma lógica. Só que aqui a gente está falando de coisas do espírito. Então, são energias renováveis. Então, estamos construindo aqui, estamos construindo ali. Aí um país adota uma determinada lei, uma condição, o outro adota outra, a tecnologia começa a avançar, e aí, uma hora, criam-se as condições. Bom, eu já tenho tanto imposto no carro movido a combustível fóssil que o carro elétrico eu já consigo, já tá mais ou menos equilibrado. Eu já tenho postos de abastecimento de eletricidade que me permitem ter um carro elétrico, por exemplo. Eu já tenho pessoas que já estão usando isso, é uma tecnologia que já está aprovada, por exemplo. Então, criam-se as condições chamada massa crítica para um processo revolutivo ou revolucionário. A evolução, a gente não vai tratar dela, ela é do dia a dia, é um processo contínuo que Kardec diz que é o processo lento. Vamos falar mais do processo rápido. Então, criam-se as condições. Vou dar um outro exemplo, que tem a ver com esse também. O pensamento sobre o meio ambiente. Um outro, pensamento sobre a diversidade dos seres humanos, o respeito aos seres humanos. Em algum momento, as nações entenderam que era importante adotar princípios de direitos humanos. Isso seguiu esse princípio. Criam-se as condições, então tem uma massa crítica de pessoas que defendem, tecnologias que suportam, conversas que viabilizam, e aí você tem uma reação. Isso é muito interessante porque sempre acontece assim. Os retardatários, eles começam a gritar mais alto. Então, aquele que está vendo que o seu paradigma, que o seu princípio, que o seu valor começou a envelhecer e deteriorar, ele começa a gritar mais alto. Isso é um sinal de que o processo está funcionando. Não vamos nos assustar com os retardatários que gritam alto. Então, você está lá no teu processo por exemplo, adotar uma política de respeito ao ser humano em todos os países do mundo. E aí você tem aqueles países que são ditatoriais, que não têm respeito aos direitos humanos e tal, e eles vão gritar mais alto, porque chega uma hora que eles veem que eles vão perder. Não existe mais espaço na humanidade para uma ideia que se tornou que apareceu no tempo errado, que já ficou ultrapassada. Então, existe a massa crítica, né? Aquilo vai crescendo no lento forma uma massa crítica. Os retardatários ou potenciais retardatários começam a ter uma reação mais violenta. Neste momento, a gente começa a ter um fenômeno que Kardec vai mostrar para a gente, que é a reencarnação de espíritos diferentes. E aí você vai dizer assim, isso aí é uma intervenção no mundo, e mais ou menos, porque esses espíritos eles são atraídos pelas ideias, ou, se a gente quiser dizer, pela psicosfera, pela atmosfera psíquica daquele planeta. Então, esses espíritos são naturalmente atraídos para poderem reencarnar.
E aí eles reencarnam já trazendo essas ideias. E aí a gente começa a ver uma série de crianças, às vezes, tenra idade, defendendo coisas que são realmente importantes para o planeta. Né? A gente tem vários casos aí de crianças que conseguiram movimentar países e continentes inteiros em prol da ideia do meio ambiente, do respeito ao ser humano, da ética, né? da própria ciência. E da onde vêm essas crianças? São espíritos que, aproveitando que a massa crítica chegou, que o momento está pronto, verificando também a reação dos retardatários que se sentem atingidos, eles tomam a frente para reencarnar em massa no planeta para poder viabilizar aquela ideia. E aí acontece uma coisa interessante. Essas ideias novas sobre princípios e valores começam a chegar. E começam a chegar com mais velocidade. Você começa a ligar televisão, olhar a internet, parece que do dia para a noite todo mundo começou a falar em respeito ao ser humano, em ética, em diversidade, diálogo, sociedade, meio ambiente, ciência, liberdade, igualdade, fraternidade. Esses princípios e esses valores, eles começam a dominar a agenda do dia da sociedade. E por que isso? Porque eu já tenho a sociedade pronta ou madura para receber aquelas ideias, porque evoluiu a ponto de formar uma massa crítica, um substrato sobre o qual se essas ideias vão conseguir proliferar, né, vão conseguir florescer. Os retardatários já estão lá enlouquecidos, porque já estão vendo que vão ficar para trás e não querem, né? Eles não querem que o mundo mude, né? Existe até uma corrente filosófica, se é que se pode chamar de filosofia, eu acredito que não, chamada de perennialismo, que é aquela pessoa que quer que nada mude nunca. Ela quer voltar à Idade Média, anterior da Idade Média, e, na verdade, ela defende que nada nunca mude, porque ela é um retardatário, vamos dizer, confesso. Aí os espíritos diferentes vão reencarnando, essas ideias começam a aparecer em todos os lugares à volta da sociedade, e aí a gente tem um problema. Qual é o problema? Problema mesmo, problema para a gente. Porque Kardec diz assim, não é necessário absolutamente a substituição de todos os espíritos para que o planeta mude de categoria. Basta uma mudança das disposições dos espíritos nele encarnados. Nossa, está falando da gente, né? Os espíritos nele encarnados somos nós. Significa dizer que eu não preciso ficar esperando aquela criança iluminada e não sei. Não é isso. Ela vai vir quando tiver que vir. Mas não são eles que vão fazer o grande trabalho. Eles vêm mais como provocadores. É claro que eles acabam trabalhando muito, mas o grande trabalho, o que torna o trabalho deles perene, é a escolha que a gente faz. Então, os espíritos encarnados que passaram a ser parte desse bombardeio que começa a chegar de novas ideias, princípios, valores, começa a desafiar esses espíritos. E aí eles são impelidos a fazer escolhas. Você vai escolher manter-se no erro, sabendo que é erro, ou você vai ter a coragem de se reinventar e reinventar a sociedade na qual você está, para que essa sociedade possa seguir o seu caminho progressivo. Essa é a parte mais importante, porque o papel do espírita está aí. Como é que o espírita ele consegue se colocar nesse momento? Ele precisa entender esse mecanismo e se dispor a ser uma alavanca de progresso para a humanidade, sem ficar chorando por um passado que ele sabe que já está terminando, ou de coisas que beneficiam o mal sobreviver.
Porque o que a gente quer? A gente quer sair de ser um planeta de expiações e provas e passar ao mundo de regeneração. Qual é a característica disso? O mal tem que deixar de sobrepujar o bem. E para isso a gente precisa tirar do mal todas as cavernas aonde ele consegue se esconder. E aí vamos dizer que os espíritos encarnados, em algum momento ali, impulsionados por esses novos espíritos, pelas novas ideias, pelas condições que se criaram, eles fazem as opções corretas, as escolhas corretas e tomam parte desse movimento de regeneração. Aí a psicosfera do planeta vai se alterando. Os próprios fluidos que compõem o planeta, fluidos até materiais, eles começam a se mudar. E aí o que acontece? Pelo princípio que está na Gênesis, no capítulo 14, da assimilação e da repulsão dos fluidos, espíritos que não estão mais sintonizados com aqueles princípios e valores não conseguem mais reencarnar. Não é que exista uma entidade que diz assim, você não encarnará mais na Terra. Não é isso, é um processo natural. A própria psicosfera do planeta se torna dolorosa para esses espíritos. Ela se torna quase inviável para que ele consiga até completar o processo de reencarnação. Então, eles vão ser direcionados a mundos que estão mais compatíveis com a sua própria psicosfera. É por isso que a gente diz, a gente vê em alguns livros dizendo assim que os espíritos foram banidos do planeta. Na verdade, isso é um processo natural. A gente precisa entender isso como um processo fluídico, né? Já que esse mecanismo funcionou, é natural que esses espíritos tenham muito mais dificuldade de encarnar aqui. E quando encarnam, serão minoria. Então, hoje, quando a gente fala do papel do espírita nesse mecanismo, nesse processo, e os espíritos dizem que nós estamos no meio de um processo rápido desses, ou seja, a gente está sendo bombardeado com desafios aos nossos princípios e valores, nos convidando a tomar uma postura ativa, a gente vai precisar se posicionar. Porque a melhora do planeta, vamos lembrar, ela não é automática. Não existe um tempo. Eu não posso pegar, me esconder embaixo da mesa e dizer assim, não, o espírito falou que são 50 anos, eu vou ficar aqui escondido, e aí, daqui a 50 anos, eu magicamente vou acordar no mundo de regeneração. Isso não existe. Se vocês lerem isso em algum lugar, é mentira. Porque Kardec diz que não, os espíritos superiores não fixam datas. Não fixam datas. Ah, mas eu li isso num livro. É mentira necessariamente? É, mentira é. Mas pode não ter dolo. Aquilo ali pode ser uma estimativa, com base na história, mas não vai se cumprir exatamente, porque depende da disposição dos espíritos. Então, como espíritas, não vamos acreditar em mágica, data estipulada, movimento automático, e ficar batendo palma para o planeta. O planeta vai virar. Gente, o planeta não precisa de ninguém batendo palma que ele vai virar de regeneração. Ele precisa de gente que pegue na enxada e vá trabalhar para que isso aconteça. A melhora do planeta depende da ação daqueles que estão aqui encarnados hoje. E às vezes é como se fosse, você imagina pessoas assim, lado a lado, uma espécie de fila, mas não um de frente para o outro, um de lado para o outro, assim, uma espécie de parede humana. Aí alguns começam a andar para frente, dão um passo à frente. E outros não querem dar esse passo à frente. Tudo se passa como se o que não andou tivesse andado para trás. Porque em relação ao movimento relativo, ele é como se ele tivesse andado para trás. Ele só não anda para trás porque o espírito não retroage. Mas comparativamente à própria humanidade, ele é retardatário. Então, o que a gente vai concluir é que a postura passiva isenta não existe. Sempre que você se isenta, você escolhe não caminhar. E aí você está cedendo a vez ao planeta te passar, a humanidade te passar, a sociedade te passar. Isso vale para pessoas, vale para filosofias.
Vai para tudo. Vale para o próprio espiritismo. O espiritismo sempre foi de vanguarda. Quando eu vejo, por exemplo, um detalhe, um centro espírita que é obrigado a fazer alguma coisa por força de lei, eu vejo que a gente falhou em algum lugar. Porque, na verdade, o centro espírita deveria ser o impulsionador da lei, né? Vou dar exemplos para mexer com todo mundo. Vamos colocar acessibilidade nos centros espíritas, para que pessoas que tenham dificuldade de locomoção possam acessar nossas casas. Porque a lei mandou, está errado, perdemos o time. A gente é que deveria ter feito a lei, proposto a lei. A gente deveria ter feito primeiro e proposto a lei, porque isso é uma questão de respeito humano. Ah, vão colocar, vamos fazer a separação de lixo nos centros espíritas. Por quê? Porque a lei mandou. Agora é obrigatório. Em muitos lugares do mundo é obrigatório você separar lixo orgânico de lixo reciclável. Não. A separação do lixo é uma questão de consciência coletiva e o espiritismo sempre foi de vanguarda. Eu estou falando do centro espírita, agora eu vou para a nossa casa, vou para a nossa vida. O quanto será que das pequenas posturas que eu tomo para a melhora da humanidade, do planeta, da convivência, do respeito, do bem, eu tenho tomado e quantas eu tenho sido arrastado a tomar? Se você chegar à conclusão de que você é mais arrastado do que você arrasta, é bom repensar, porque o convite do Espiritismo a todos nós é de assumirmos um papel, dentro, obviamente, das limitações possíveis, mas é assumirmos um papel ativo e um papel protagonista na reafirmação dos valores, das posturas e dos princípios que fundamentaram e regem o mundo no qual nós queremos estar amanhã. Um mundo de regeneração, um mundo de respeito, um mundo de paz, um mundo de ponderação, um mundo de diálogo, um mundo de liberdade verdadeira, um mundo de honestidade, um mundo de equilíbrio entre as pessoas, o ser humano, o meio ambiente, os animais. Então é hora da gente pensar, porque nós estamos sendo convidados a sermos atores protagonistas desse processo. E a escolha de não fazer parte dele é uma escolha de ficarmos para trás. Essas eram as reflexões que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que elas tenham contribuído aí para que a gente consiga, dentro do nosso cadinho aqui, que a gente consiga dormir mal, que a gente consiga se incomodar e que cada dia a gente faça um pouquinho mais por um mundo melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito bom, como sempre, como usual, né? Queria te agradecer em nome da casa e dizer que sim, você é da casa, né? Acho que todos nós temos um carinho imenso por você e agradecemos o seu carinho, né, de vir e nos brindar com essas palestras tão bacanas, tão bonitas e tão reflexivas, né? E eu queria te pedir, então, para que você fizesse a nossa prece